Neste momento, vamos dar início à meditação da Palavra de Deus, continuando onde estamos meditando, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 11, falando sobre inveja. A reflexão que iremos deixar nesta oportunidade, para quem não quer se consertar e não aceita a verdade, não é boa de se ouvir, mas eu vou deixar, porque eu estou aqui meditando na palavra. Eu estou meditando aqui na Bíblia, é num livro sagrado, numa palavra santa, fiel. Pois bem, sabe, estamos no versículo 11 deste capítulo, como eu disse, e Deus tem nos dado uma palavra, uma direção, entre outras reflexões que já temos deixado neste texto bíblico. Queremos continuar. Sabe, tem pessoas que deveriam ser sincera, porque não dá para enganar Deus. Você pode me enganar, eu posso lhe enganar, mas não tem como o ser humano enganar a Deus. Quem sabe os irmãos de José mostravam gostar de José, aparentemente. Quem sabe eles falando para o pai deles, Jacó: pai, isto com um sentimento se mordendo. Pai, o que pai acha daquele sonho de José, daquela orientação de José que contou para a gente? O que pai pensa? Querendo colocar o pai contra o filho. Mas Jacó, ele tinha base. Essa teoria de alguém aderir fácil a uma teoria, a um ensinamento, a uma doutrina, a um costume, a um povo, a uma lógica facilmente, é porque não está firme. Mas eu venho nesta oportunidade, na força e na graça que Deus tem me concedido, que se se a gente meditar na Bíblia, entender com base na revelação, por meio do Espírito Santo, e guardar e perseverar, Deus vai gerar firmeza. Porque está escrito, como Paulo disse, orientado pelo Espírito. Apolo rega, Paulo planta. Paulo planta e Apolo rega. Paulo semeia, Apolo coloca água, estrume, cuida, pauda. Mas quem dá o crescimento é Deus. E eu quero lhe dizer nesta oportunidade que Deus não dá nada invejoso, porque Ele dá para abençoar os outros. E se você fosse aquebrantado e fosse sincero, em vez de você estar murmurando, ou duvidando, ou tendo inveja do seu próximo, do seu boi, da sua mulher, do seu dinheiro, do seu carro, do seu trabalho, da sua roupa, do dom que Deus deu, do que ele faz, como ele prega, como tiveram inveja de Paulo, da forma que Paulo pregava, e pregaram até por inveja. Se você fosse sincero com Deus, em vez de você ficar com esse sentimento facioso, se escondendo, ele ou ela, iria orar a Deus e dizer: Deus, me dê graça,
me transforme, me liberte, tire de mim esse sentimento facioso de engano, me ajuda a dar fruto, me ajuda a ser sincero contigo e com o meu próximo, me ajuda a ter contentamento com a bênção que o Senhor faz cair sobre o meu próximo, meu irmão. Não ficava debaixo das folhas se escondendo. Porque quando a Bíblia diz, antes que haja uma palavra nos vossos lábios, o vosso Deus já sabe. Antes que vós pense, Deus já sabe o que vós há de dizer. Antes de vós orar, de abrir a boca para pronunciar a palavra, Deus já sabe o que vós há de pedir. Os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados fio por fio e somado na matemática celestial. Então, se o ser humano, se o homem, se a mulher, se o povo leva Deus a sério, a história é diferente, se torna diferente. Porque levar Deus a sério não é abrir a boca e dizer que ama a Deus e o coração, a mente dizendo outra coisa. Amar a Deus é atitude, é o ser sincero. Não existe uma pessoa melhor do que conversar com Deus, porque Deus, como diz, Ele sabe antes que a gente conte. O problema é tentar inebriar, tentar ganhar Deus na conversa. Se observa que quando Satanás foi questionar a vida de Jó, ele compareceu entre os filhos de Deus, e Deus olhou e conheceu, e viu ele entre os filhos de Deus. E diz que Deus disse, Satanás, chamou pelo nome, Satanás, de onde tu vem? Será que Deus não sabia de onde ele vinha? Claro, Deus disse, perguntou de onde ele vinha e disse desta forma, porque Deus queria ouvir uma palavra da boca dele para Deus dizer o que disse para ele. Porque quando Deus perguntou, ele disse de rodear a terra. Ele disse, eu sei, tem observado o meu servo Jó? Ele disse, tenho. Porque Deus declarou para ele que não existia homem fiel como ele, justo como ele, íntegro, sincero a Deus. Aí ele não teve outra argumentação e disse que era porque Deus o abençoava. Era porque Deus o abençoava e não tinha nada a ver, porque Deus permitiu aquela diversidade e ele se manteve para mostrar para Satanás que quando o homem, quando a mulher, quando um povo é sincero, Deus prova e Deus abençoa muito mais. Agora, como é que Deus vai abençoar um mentiroso que vive o tempo todo de disfarçar, se disfarçando, se escondendo, fingindo, com maldade no coração, porque inveja é uma maldade, é um sentimento escondido. Não, meu irmão, desse jeito não, nem aqui e nem no céu. No céu não tem lugar para invejoso. No céu não tem lugar para invejoso. Aqui no meio da congregação, o invejoso pode andar, e até para os cultos, mas no lar celestial não entra lá. O que é que você vai escolher? Se converter ou ficar no engano?